Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Nós entramos agora, eu vou usar essa expressão, uma parte crítica do nosso ministério. Nós entramos agora no combate da oração, não é? Ser ministeriado de oração por cura e libertação é estar direto ao combate. Toma aí comigo o profeta Isaías, capítulo 61. Isaías 61. É assim, sem chamar a atenção de ninguém, mas já uma orientação para o ministério. Nós temos que ser rápidos no manuseio da Bíblia, porque nós vamos, muitas vezes o Senhor vai revelar uma palavra no nosso coração, no atendimento, e você não tem tempo de ficar procurando lentamente. Então, quando eu acho rápido, é sinal que eu tenho intimidade com a palavra de Deus. Então, ministro de oração por cura e libertação é alguém que sabe ouvir o Senhor. E a maneira concreta que Deus tem de falar conosco é pela palavra de Deus, Bíblia. E isso nós temos que ter em mente, no coração e na mão, não é? Quando eu demoro muito, é sinal que eu não tenho muito contato com a palavra de Deus. Só uma pequena orientação. Isaías 61, 1 a 3. Diz assim: O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos humildes, curar os corações doloridos, anunciar os cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade, proclamar o ano da graça da parte do Senhor e um dia da vingança de nosso Deus, consolar todos os aflitos, dar-lhe-ei um diadema em vez de cinzas e o óleo da alegria em vez de vestido de luto, cântico de glória no lugar do desespero. Então chamarão as vinheiras das justiças, plantada pelo Senhor para a sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, o nosso ministério é um ministério de amor. O nosso ministério é um ministério de amor. Bata no seu peito: o ministério que eu exerço é o ministério do amor. É o ministério do amor. Eu tenho que amar. Eu preciso aprender a amar. Eu preciso exercitar o amor. Então, essa palavra que nós acabamos de ler, ela fala do Messias, do Cristo, não é? Ele veio para curar. Ele veio para libertar. Ele veio para tirar as algemas dos cativos. Dele é esta função. Essa função foi dada pelo Pai para Jesus. E nós, pelo batismo, somos incorporados a Cristo. Do grego, Christos, Cristo. Nós somos um outro Cristo. Então a nós foi dada esta missão de levar a cura para aqueles que estão doentes. Sabe que coisa mais bonita do que isso? Você ser chamado de ministro de oração por cura e libertação. Aqui não se trata somente das curas, mas se trata de você estar orientando os irmãos para conduzir as vidas. Quantas pessoas, o Deleu tem fatos assim, eu também tenho, muitos de vocês certo que tem, que nós orientamos aquele menino, aquele jovem, e hoje foi ordenado pai. Não é? Que nós orientamos aquele menino, que nós orientamos aquela menina, e hoje são ótimos maridos, ótimas esposas. Então você viu que do nosso ministério, muitas vezes,
depende a realização destas pessoas. Por isso nós não podemos brincar. Nós exercemos uma diaconia. Do grego, com o Senhor, nós exercemos um trabalho. Nós exercemos uma missão. Então, há esta necessidade de nós conscientizarmos a que fomos chamados. Então, nós não fomos chamados para preencher um lugar, no nosso caso, na quarta-feira, ou nos nossos grupos de oração. Não! Nós fomos chamados para exercer uma diaconia, um trabalho essencial. Quantas pessoas, muitas vezes nós rezamos, e que tomavam remédio controlado, daqui a pouco elas voltaram da oração, foram até seus médicos, e daqui a pouco elas disseram: olha, o médico disse que eu estava tomando aquele remédio à toa, e depois desses exames eu não tenho mais nada. Com quem que já aconteceu isso? Levanta a mão. Só quando ele leu? Comigo já aconteceu muitas vezes. Não é? Então nós exercemos uma diaconia, algo muito sério. Nós não podemos brincar. Eu costumo dizer que nós somos máquinas potentes de tração nas quatro rodas. Só que muitas vezes nós subimos a serra como aquele tratorzinho vagabundo que não aguenta subir mais. Por quê? Porque não estamos sabendo exercer toda a potencialidade que nós temos. Não é? Nós exercemos o ministério da misericórdia. Nós exercemos o ministério da misericórdia. Porque eu não vou trazer os textos não, porque nós não temos tempo para isso. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, 32, o Senhor teve compaixão daquele povo. Então você não pode simplesmente chegar no dia do atendimento, eu não sei que dia, que é aqui, isso não importa, chegar lá ou antes sair para nós, hoje tem que ir, né? Oh meu Deus, estou tão cansado. É exercer essa diaconia, é exercer essa misericórdia. E misericórdia nada mais é do que se debruçar em cima do necessitado. Se colocar diante do Senhor por aquela causa, não como uma causa terceira, mas como se a causa fosse minha. Como se a causa fosse minha. Porque presta atenção. Muitas vezes nós estamos cansados, é normal. Muitas vezes nós estamos desanimados, é normal, somos humanos. Mas preste atenção quando a causa é nossa. A gente está correndo para executar. Quando a causa é dos outros, olha, eu vou ver, se der um tempinho aqui, eu vou. Mas quando eu exerço a misericórdia, qual eu sou chamado, aí eu já não vou falar mais se tiver um tempinho. Eu vou falar, tá hora se assim eu estou aí, outra hora se assim você esteja aqui. Porque aí eu estou exercendo aquilo que o Senhor mandou. Curar os corações contritos. Libertar aqueles que necessitam da nossa ajuda em Jesus Cristo. Não é? Então nós não podemos parar de exercer e temos que exercer com toda a habilidade. Voltando à máquina, nós temos tração nas quatro rodas. Eu costumo dizer, quando a gente está levando uma assembleia a rezar, quando começa aquela oração assim, pega, não pega, pega, não pega, eu sempre digo, não fique patinando, não patine. Ou você para, ou você sobe o morro. Então, assim é o ministério de oração por cura e libertação. Volto a dizer, é o ministério do amor. É a diaconia que você tem que exercer. Então eu vou perguntar aqui, e eu quero que responda sim, mas que você responda com sinceridade. Você ama o que você faz? Sim. Qual o sacrifício? Não, agora não responda não. Qual o sacrifício que você já fez? Você faz jejum de acordo com a sua saúde, com a sua idade, pelo menos uma vez por semana? Você confessa pelo menos uma vez por mês? Porque aqui eu podia passar tecnicamente os passos da oração. Os passos são técnicos. E eles são necessários, mas são técnicos. Então aqui, vamos também passá-los, mas vamos passar aqui. Qual é a sua frequência ao sacramento? Quantos terços você reza por dia?
Você já levantou de madrugada, dias ou no dia do atendimento, para rezar por aquela situação? Às vezes eu fico assim, questionando, entendeu? Questionando no bom sentido. Quanto tempo é gasto, às vezes, para rezar para os outros? Aquilo é amor, é lógico. Aí eu falo, Jesus, queria ser assim, mas não sou. Então, outro dia, dizer que ele com mais uma pessoa gastou 6 horas? 5 horas e 45 minutos. 5 horas e 45 minutos para rezar para uma pessoa. Então é assim, gente. É sair de mim, é exercer esta diaconia, este ministério de piedade, este ministério de misericórdia. E só gasta esse tempo quem tem misericórdia, concorda? Porque no seco bota misericórdia, no seco não vai não, não vai. Não vai primeiro que o físico não aguenta. Eu acho que lá atrás eu já gastei esse tempo, quando eu tinha meus 20 anos, né? Agora hoje nem tanto. Então é dessa maneira. É dessa maneira. É nos colocando a serviço do Senhor. Eu não vou chegar no sei, cara. Entendeu? Então é dessa maneira, gente. É exercendo misericórdia. Vai dizer a palavra também, em Mateus 9, 35 e 36, que o Senhor teve compaixão daquele povo. Ter compaixão não é simplesmente dizer assim, olha, eu tenho compaixão de você. Não. Ter compaixão é me colocar de acordo com a sua causa e lutar para resolver. Quando que o Senhor teve compaixão aqui em Mateus 9, 35 e 36? Quando ele deu pão para aquele povo. Porque naquele momento a necessidade daquele povo era de pão. A necessidade daquele povo era de comer algo. Então a necessidade do povo que vai até a nós é a necessidade de libertação de situações. E nós, muitas vezes, restringimos o ministério de oração por cura e libertação só como doenças afetivas, psíquicas, espirituais também, mas elas são conduções de vida. Elas são conduções de vida. Porque muitas vezes nas nossas perturbações, como resolver esta ou aquela situação, aí a vida da pessoa se abre inteira. Quantas vezes nós rezamos para uma pessoa, para o pai ou para a mãe, daqui a pouco vem a família inteira, alegre, contente, feliz, porque não que a pessoa era o problema, mas o problema estava com a pessoa. Então nós precisamos nos abrir de tal maneira que nós entendamos de fato qual é o sentido da diaconia. Guarda isso, diaconia, do grego, a tradução, trabalho exercido. Diaconia. E do grego, trabalho exercido não quer dizer exercer uma hora de trabalho. É exercer o tempo todo o trabalho. Volto a dizer, diaconia não é exercer uma hora de trabalho, mas é exercer o tempo todo o trabalho. E ministros de oração por cura e libertação, ele não é ministro de oração por cura ali no grupo de oração ou ali no lugar de atendimento. Ele é ministro de oração por cura e libertação o tempo todo. Ele não vai atender o tempo todo, mas ele precisa rezar o tempo todo. Porque ele precisa ter um ouvido aguçado para ouvir o Senhor. Porque senão ele chega ali na hora do atendimento, ele chega seco, árido, muitas vezes pior do que aquele que foi buscar. E se nós dermos nós mesmos para o outro, nós estamos dando carne, e a nossa carne é machucada do outro também, e aí começa a esfregar carne com carne, o que que dá? Sangramento, e desculpa a expressão, começa a fugir. Quantas vezes nosso ministério fecha, porque chega alguém ali, nós falamos coisas que eu não devia, e nós causamos transtorno na vida das pessoas. Então nós temos que estar afinados com o céu. Tem que haver uma ligação direta. E essa ligação direta, ela não acontece como este fio, ou como um interruptor que você coloca o dedo ali, acende ou apaga. Ela acontece aqui, ó. Ela acontece aqui, nas pontas do texto. Eu não consigo entender.
ministros de oração por cura e oração por cura e libertação, que não rezam um terço, que não vão à missa, que não se confessam, porque eu sou muito pecador. Eu tenho necessidade de confessar pelo menos uma vez no mês. E isso eu não estou falando assim, nossa, não, é porque eu tenho necessidade mesmo. Você entendeu? É como um banho, vai passando da hora, parece que meu corpo começa a melar. Porém, mais do que o meu corpo, me incomoda. Me incomoda porque eu tenho que dar para o outro o melhor. E não só por causa do outro, porque eu quero ir para o céu. Então, ministro de oração por cura e libertação é alguém consciente daquilo que faz e daquilo que dá. Você é consciente do que você faz? Você é consciente daquilo que você tem que dar? Você tem que dar a Jesus. Então, você não pode fazer de qualquer jeito. Você tem que estar apto a fazer. Isso não quer dizer que nós somos os melhores, contrário. Até porque nós temos consciência que não somos os melhores. Aí nós vamos nos trabalhando para exercer bem aquilo que fazemos. Quem cura é o Senhor. Essa é a verdade. Nós não temos poder nenhum. Se eu impor as mãos sobre você, em nome do Edson Henrique, o demônio vai rir, vai rodar, o céu vai fechar e a pessoa vai sair dali pior do que saiu. Mas se eu tenho esta consciência que é o Senhor quem cura, se eu encarno esta palavra de Isaías 61 na minha vida, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou. Então preste atenção, eu preciso sentir enviado. Desculpa, antes, eu preciso sentir chamado. Quem aqui sente que foi chamado, levanta a mão. Sem dúvida. Se tiver dúvida, para de sentar. Tem que sentir chamado. Então levanta a mão de novo. Quem sente que foi chamado. Então quem chama é o Senhor. Diga comigo, eu fui chamado. O Senhor me chamou. Porque o Senhor me chamou, eu estou aqui. Porque o Senhor me chamou, eu não arredo o pé. Porque o Senhor me chamou, eu vou. Então, essa é a primeira coisa que tem que estar latente. O Senhor chama. Depois que o Senhor chama, o Senhor envia. O Senhor envia. Porque muitas vezes nós sentimos o chamado, mas nós ficamos estagnados. Então, uma vez chamados, nós temos que sentir o envio e acolher o envio. O Cardeal Hasse, hoje Bento XVI, diz o seguinte: o Senhor, quando nos chama, Ele nunca nos deixa no lugar do chamado. E aquele que é chamado e enviado, até então, material pobre, cobre sem valor, investido de material nobre o ouro, que é aqui o Espírito Santo, ele nunca mais permanece onde foi chamado, pois o Senhor o arremete para a frente e dá condição de executar o chamado e o envio. Você viu que coisa bonita? Então, uma vez que o Senhor me chamou, o Senhor me revestiu, me enviou e não me deixa parado no chamado, me arremete para a frente. Então, isso é muito bonito. Depois, quem é chamado, como eu comecei a dizer, ele tem que assumir esse chamado na vida de oração. Nós temos que ter vida de oração. E vida de oração aqui eu não vou ensinar para ninguém, porque cada um tem um ritmo de oração. Não é o tanto que eu rezo, mas é a qualidade que eu rezo. Intimidade, cada um tem um jeito de ter intimidade. Vamos lá, o que é intimidade? Vamos colocar pais e filhos. Tem filhos que são melosos com seus pais, eu acho aquilo lindo. Vem, me abraça, beija. Mas tem filhos que já encontram intimidade com o pai num jogo de futebol. Tem filho que encontra intimidade com o pai num bom livro. Então intimidade não tem como. Às vezes você vê alguém ali no sacrário tão compenetrado. Que intimidade. Mas você vê o outro andando com o texto na mão também, mas a intimidade dele se dá daquela maneira. Porque não tem como ter uma intimidade padrão. Porque Deus não nos anula. Deus usa aquilo que nós somos e do jeito que nós somos. Viu? Deus não nos anula.
Deus usa aquilo que nós somos e do jeito que nós somos. Então não adianta eu ver o Mateus, o Anderson Mateus ali bonitinho, rezando sacrário, eu acho que é muito graça. Sabe? Eu não sou assim. Eu não consigo. Eu levanto de manhã lá em casa, eu sempre brinco, os meus vizinhos devem assustar. Eu saio rezando a liturgia das horas lá fora, as laudes, e de repente meu coração diz o seguinte, eu rezo em línguas altas, aí eu escutava uma janela aqui, tem gente que reza compenetradamente. Tem gente que reza no silêncio. Então Deus usa aquilo que nós somos e do jeito que nós estamos. Isso tem que ficar latente. Eu não tenho que imitar a sua forma de rezar. Esta foi a maneira que você encontrou de ter intimidade com o Senhor. Esta foi a maneira. Eu consigo rezar já abrindo a porta de casa, abrindo janela, olhando para o céu. Tem gente que consegue rezar ajoelhadinho ali, quietinho. Quando eu vou para o sacrário, o que eu faço? Eu ajoelho lá na frente. Porque se eu ajoelhar aqui atrás, em 2 minutos eu já levantei e fui embora. Então nós temos que ir descobrindo uma maneira de ter intimidade com o Senhor. O importante aqui é ter intimidade com o Senhor. Outra coisa, antes de entrarmos na parte técnica, o ministro de oração por cura e libertação, por causa da intimidade com o Senhor, ele tem que ter equilíbrio. Gente, é um problema sério isso. Um problema muito sério. Equilíbrio. E quando eu digo de equilíbrio, Emílio Nogueira diz uma coisa interessante. Não existe alguém que diz assim, eu sou equilibrado afetivamente, mas não é equilibrado espiritualmente. Não existe. Ou você é equilibrado, ou você não é equilibrado. Não, equilibrado é equilibrado. Perdão que eu vou falar. Não fiquem tristes comigo. Mas dentro da renovação, onde existe mais taras, desequilíbrios, é dentro do nosso ministério. É um tal que Jesus falou isso, um tal que Jesus falou aquilo, sem um discernimento correto, e que às vezes quem tem um pouquinho mais de experiência mata a charada que aquilo é humano, aquilo que o Mateus acabou de falar na colocação, um tal de adivinhação. Deus que me livre. Deus, eu já vi ministro de cura receitando até remédio. nós temos isso lá. Né? Pois é. Então nós precisamos ter equilíbrio. Ou muitas vezes, quando reza, eu já vi, vocês também já viram isso, tenho certeza. Olha, Jesus te curou, você para com os remédios lá. Eu sempre respondo, eu não sabia que você tinha estudado medicina. Não é mesmo? O médico não pode sem consultar a pessoa, pedir exames, tirar o remédio que o outro deu. Então tomemos cuidado. Ministro de oração por cura e libertação tem que ser um ministro de equilíbrio. Quem reza para a cura e libertação, tomemos isso hoje como norma. Antes de eu rezar por você, vou rezar para mim. Senhor, dá-me equilíbrio. Senhor, dá-me noção daquilo que eu falo. Né? Rezar muito, mas estudar muito. Não só as coisas de Deus, mas também um pouquinho de ciência, um pouquinho de... Eu acho muito bonito, Denê, e a gente partilha muito. Nós não somos psicólogos, nós não somos teólogos. Nós somos, vou brincar com você, autodidata. Tudo que vem parar na nossa mão, gente, por quê? Nós vamos tocar nas almas. Nós vamos tocar no problema psicológico do outro. Eu não sou psicólogo. Eu vou tocar na doença física do outro e eu não sou médico. Então eu tenho que, assim, pelo menos procurar conhecer a coisa, para eu não falar besteira para o outro. Preste atenção, gente, nós não estamos lidando com bonecos. São pessoas que vêm até nós. São histórias que vêm até nós. São almas que nós tocamos. Nós tocamos no mais precioso do ser humano, na sua história, na sua alma. Então eu não posso brincar. Eu toco na alma da pessoa. Essa semana foi aniversário de morte do Zé Pretinho. Já que quase ninguém conheceu, todo mundo aqui não ouviu. Né? Daniel e eu conhecemos, e quando o Nelsinho Correia colocou lá, eu pude colocar, eu tive a graça de trabalhar, de rezar com ele. O Zé Pretinho era um homem semi-analfabeto.
mas exercia um ministério de oração por cura e libertação, que era uma coisa fantástica. Mas sabe por quê? Era um homem que rezava. Era um homem que não brincava. E muitas vezes nos ensinou, muitas vezes rezou conosco, muitas vezes me delegou ali em Guaratinguetá. Por que eu estou contando isso, gente? Vocês veem que não é a cabeça humana. Claro que eu preciso estudar. Mas é a minha entrega com o Senhor. Porque quando alguém chega ali, senta na cadeira e conta o problema dela, primeiro, ela está confiando em Jesus. Mas muitas vezes as pessoas não conhecem Jesus. As pessoas conhecem você. E você tem que ser Jesus para ela. Santa Teresinha do Menino Jesus, ou da Sagrada Face, diz muitas vezes as pessoas não sabem ler o Evangelho. O único Evangelho que ela vai conseguir ler é você. E aquilo na fala do Ireneu, ele trouxe São Paulo que dizia: sede meus imitadores. Ele foi ousado, assim como eu sou imitador de Cristo. Será que nós podemos dizer isso para as pessoas? E se eu não precisar dizer, ela olhar para mim e dizer: eu quero ser. Essa semana um jovem disse: eu quero ser igual a você. Eu tive que falar: não seja igual a mim, seja melhor do que eu. E isso eu não falei por falsa modéstia, eu falei de verdade. Nós precisamos fazer as pessoas olharem para Jesus, mas quando elas não conhecem Jesus ali no atendimento, elas nos conhecem. E nos conhecendo, elas têm que ver que eu sou diferente, a tal ponto que elas questionam: mas o fulano é diferente. E aí sim é hora de eu apresentar Jesus. Por que você é diferente? Porque eu sou entregue ao Senhor. Então muitas vezes elas não sabem ler o Evangelho, mas elas te conhecem, não é? Um dos meus escritos eu digo, com ousadia, que Deus me dê a graça de ser assim. Como o Evangelho, não existe portas fechadas para o Evangelho, e o Evangelho e eu somos a mesma coisa, o Senhor seja glorificado em todas as nações. Então isso fica latente nas nossas vidas, muito latente. Então quando as pessoas assentam ali, elas assentam cientes que elas vão levantar dali com uma resposta. Então preste bem atenção, o nome é este: Ministério de Oração por Cura, vírgula, Libertação. Eu não vejo essa libertação só como libertação de coisas espirituais. Eu vejo essa libertação como condução de vida. Eu vejo essa libertação como condução de vida vocacional. Estamos no mês vocacional, condução de vida vocacional. Outro dia nós víamos disso, de pessoas que passaram pelas nossas mãos. Lembra de que nós estávamos tomando café com o padre em Varginha, com o padre Rafael? Quantos jovenzinhos passaram pelas nossas mãos e hoje são padres? E passaram pelas nossas mãos dentro do ministério de oração por cura e libertação. Então você viu? Foram condução de vida. Outro dia eu pedi para o Denil atender uma pessoa, porque era muito íntima a mim, e que estava com uma doença de alma terrível, que estava afetando o casamento, que estava afetando o trabalho, não é? Depois a pessoa me liga: aí você contou tudo para o Denil? Eu não contei. Graças a Deus que eu não contei. Se o Denil atende, o problema está crítico. E aí depois eu contei para o Denil. A pessoa foi totalmente liberta. Aí sim, o psiquiatra dela falou: olha, eu não sei o que aconteceu, você ia ter que tomar esse remédio para toda a vida. Então você viu? Nós temos que dar direcionamento, nós temos que causar libertação. Então, é muito sério o ministério que nós exercemos. Nós não podemos brincar, tá? Você tem que estar muito consciente daquilo que você faz. Não sei se você sabe que quando um padre é ordenado, ele não sai apto para atender a confissão. Vocês sabiam disso? Um padre, quando é ordenado, ele não sai apto para atender a confissão. Eu já vou explicar o que isso aqui tem a ver conosco. Por que ele não sai apto para atender a confissão? Ele precisa passar por um teste psicológico e espiritual, que o diretor espiritual dele vai colocá-lo, para ver se ele é capaz de guardar segredo. Sério, né? Porque a confissão, a pessoa está expondo a sua alma. Todos nós já escutamos falar em segredo confessional. Ele não pode expor esse segredo. Se ele expor,
muitas vezes ninguém vai ficar sabendo. Mas existe dentro da igreja uma coisa que chama excomunhão lacte sentença. Por si próprio ele está excomungado. Não precisa o Papa nem o Bispo excomungado. Excomunhão lacte sentença. Então esse padre só está apto a atender a confissão, se já passou antes da ordenação ou depois, geralmente se passa depois da ordenação, se ele passa por esse teste. E muitas vezes, outro dia conversando com um padre amigo, ele disse: Edson, eu demorei 3 meses depois da ordenação para o bispo me liberar para o atendimento ao confessionário. Por quê? Exige toda uma preparação. Volto a dizer aquilo que eu disse no começo, porque ele está lidando com alma, com insônia. Longe de querer comparar o nosso ministério ao ministério ordenado. Muito longe. Mas algo aqui bem próximo, bem íntimo. As pessoas contam segredo para você, não conta? Elas contam segredo. Não é verdade? Então, não tem como. Mas eu acho que seria tão bom se nós passássemos por esse teste, não é verdade? Porque nem sempre nós estamos aptos. Gente, vocês já ouviram também, eu sei porque eu já vi. Quantas pessoas, alguns de nós arrebentamos com a vida delas, se não fomos nós, foi alguém que nós conhecemos, porque contou um segredo ali e o negócio espalhou. E graças a Deus isso aconteceu comigo lá naqueles começos de renovação. Eu me lembro que eu contei para uma ministra de oração por cura e libertação. Na época, quem tinha esse ministério, Daniel vai lembrar, o Antônio, nós somos mais novinhos, nós éramos assim, quem tinha ministério de cura, de oração por cura e libertação, era Bambambam da cidade. E essa era uma das bambambãs. Eu me lembro que eu chorei a minha alma naquele dia. E como foi bom ter acontecido isso comigo? Quando chegou a tarde, a pessoa em questão sabia tudo. Isso há 30 anos atrás. Sabia tudo. E ali que o Senhor me preparou para apanhar sem o direito de gritar. Então, o ministro de oração por cura e libertação tem que também ter o couro grosso, costa larga, apanhar sem direito de gritar. E foi bom que eu também aprendi os passos do ministério. Até aí está entendido? Então vamos entrar na parte técnica da questão. Como eu disse, é o Senhor que envia. Lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, 15, 18, não precisa ler não, pegar não. O Senhor vai dizer que o Senhor os enviou e disse: quem crê, vou batizar desde os milagres que acompanharão quem crê, não é? Falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e por aí vai. Então nós temos que sentir enviados. E quem é enviado exerce essa situação. Os discípulos pregaram por toda parte. Agora olha a beleza. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com milagres e os acompanhava. Então preste atenção. Quando que eu sei que eu sou chamado? Quando o Senhor confirma. O Senhor confirma. Tá? Deixa eu ensinar uma coisa para você, mas só se você for forte, você pede isso. Só se você for forte. Todas as vezes que você sair para atender alguém, fala assim: Senhor, confirma meu ministério. Tá? Pode ter certeza que quem disse que você vai apanhar, vem com o cachorrinho molhado na chuva, sendo chutado, e depois a pessoa vai falar assim: olha, Deus e paga, aquela oração, mas você vai cortar um dobrado naquele dia. Que vai vir para você a situação mais difícil da paróquia. Aquele caso que ninguém quis pegar. Que o psicólogo ia falar assim: não, isso aqui que é carne de pescoço. Aquele dia esse caso é para você. E aquele dia você tem sabedoria para resolver. Não é isso que está dizendo no Evangelho de São Marcos, no 16, 20? E o Senhor os confirmava. Não é? Quando que você tem paciência? Quando você tem problemas e que você tem que silenciar diante dele. Esse mesmo Zé Pretinho dizia um dia que ele estava rezando, pedindo ao Senhor que desse a ele o dom da paciência. E cada vez que rezava só vinha um turbilhão de problemas. Até que um dia ele disse: Senhor, estou pedindo paciência, estou com tanto problema. Aí o Senhor disse: Zé, você me pediu paciência, então eu tenho que dar os problemas para você ver se a paciência está sendo exercida. Então peça ao Senhor que confirme o seu ministério. Tá? E o Senhor confirma, gente.
O Senhor confirma. Eu estava com o Mateus um dia, uma quarta-feira, quando eu falei, Senhor, confirma. Aquele que nós estávamos lá louco de tarde, e só apareceu, não é ralo de palpite, só uma maneira de expressar. São almas que nós tocamos, são vidas, são história. Nós temos que nos desbruçar com misericórdia. Nós temos que amar. Volto de novo lá naquele comecinho. Se você não amar essa pessoa, você pode ter as palavras mais bonitas e não vai acontecer nada. Então, o caminho central para começar o processo de cura e de libertação é o caminho do amor. Vejam que a palavra vai dizer: o Senhor exerceu misericórdia àquele povo. O Senhor se compadeceu. A palavra compadecer do latim quer dizer sofrer com, se colocar no lugar da pessoa. Então peça ao Senhor que confirme o seu ministério. E pedindo ao Senhor que confirme o nosso ministério, aqui em Tiago 5, 13 e 20, não precisa pegar. A importância da oração pelos outros. Não é? Então aqui já vamos entrar na parte do atu, de colocar a mão sobre o outro. Eu nunca gostei dessa palavra imposição de mãos. Impor as mãos. Quem impõe as mãos é o bispo. Tá? Mas de colocar a mão como gesto de carinho. A minha mão não transmite nada senão amor e carinho. A minha mão não tem poder. Tá? Mas você vai pôr a mão na pessoa. A pessoa precisa sentir o toque. Nós mesmos que já temos um pouquinho de experiência, quando os outros rezam pra gente, que não coloca a mão em nós, não fica um vazio? Parece que está faltando alguma coisa. Presta atenção, está faltando alguma coisa. Então a mão aqui quer dizer para a pessoa: eu estou com você. É o toque do amor, é o toque da misericórdia, é o toque da compaixão. Então a sua mão não tem poder, gente. E a mão tem poder, irmão? Outro dia eu brinquei lá no nosso atendimento, eles estavam comigo, esses meninos que levantavam, põem a mão aqui, eu falei, gente, vai curar a testa da pessoa. Mais o toque de mão aqui no ombro, o toque de mão aqui com muita delicadeza, com muita sutileza, é gesto de carinho. As pessoas precisam ser tocadas, elas precisam ser amadas. E o amor vem pela palavra e pelo toque. Então aí o Senhor, pela oração, exercendo o seu poder. Tiago 5, 13 e 20. A oração um pelos outros. Se tem alguém doente, chame o ministro da igreja. Se estás alegre, cante louvor ao Senhor. Se está enfermo, como já disse, chama o ministro, ele se ungirá com o óleo da fé. O ministro aqui, sem tirar, voltando ali do sacramento da unção dos enfermos, que nossa, aqui seria muita ousadia que eu vou falar, mas pode tomar isso como uma extensão muito pequena do sacramento. Aqui significa que nós vamos ter compaixão dessa pessoa, apresentá-la para o Senhor. Nós vamos rezar, não é? E aí vai terminar o texto lá dizendo: porque a oração da fé salvará o enfermo e o restituirá a saúde e o colocará em pé. Então está ficando consciente, está ficando claro? Tem dúvida? Não? Se tiver dúvida, pode falar. Bem? Quando nos chama para o ministério de oração por cura e libertação, com o objetivo de sermos operários nele, nos convida por misericórdia, não porque somos capazes, bons ou aptos. Isso aqui tem que ficar latente. São Francisco Xavier vai dizer o seguinte: até agora, como servos inúteis, é grave isso, né? Como servos inúteis, nós nada fizemos. Precisamos começar tudo de novo, como se tudo dependesse de mim, e rezando como se tudo dependesse dele, porque tudo depende de tudo. Você viu, São Francisco Xavier, que foi um grande missionário na Índia, nos chama de servos inúteis. E São Francisco Xavier, gente, eu nem tinha pensado nisso, exerceu o ministério de cura ali na Índia de uma maneira tremenda. Ele rezava, lá não tinha médico.
como até hoje ainda é precária a situação. Uma mãe levou uma criança para ele rezar. Ele rezou para a criança. Rezando para a criança ficou boa. Tudo que é bom não fica guardado, né? Tinha outras crianças ali naquelas aldeias doentes. A mãe chegou, virou assim: olha, o padre lá da igreja rezou para o meu moleque e sarou. Aí chega uma atrás da outra, uma atrás da outra. E São Francisco viu a eficácia dessa carta de São Tiago, capítulo 5. O que ele fez? Ele nem fez com adultos. Ele lá fez o ministério de oração por cura e libertação na puxada brava da nossa tarde. Pegou a criançada, ensinou as crianças a rezar e disse: olha, daqui a pouco vai chegar um tanto de mãe. Então todos os dias, por volta das 3 horas, chegavam as mães com as crianças. E era duplinha já. Era uma profecia daquilo que nós somos hoje. E ali já estavam aquelas crianças 2 a 2, né, de acordo com o Evangelho que o Senhor os enviou 2 a 2, 72. Estavam 2 a 2 esperando para rezar para as outras crianças. Daqui a pouco o negócio cresceu. Daqui a pouco cresceu que aquelas crianças não davam conta mais junto com aquele padre, que na época foi chamado de Padre Maluco. E aí o que ele fez? Pegou os contágios dos irmãos dele. E eles colocavam as mãos sobre os enfermos todos os dias. Não era como nós na quarta-feira, não sei vocês que dia, mas todos os dias. E aquilo foi uma difusão pela Índia. Mas assim, com todos os milagres, vamos dizer, como servos inúteis que somos, nada fizemos. Precisamos começar tudo de novo. O Senhor, conhecendo a nossa fraqueza, nos dá meio para os quais nos inspiram, usando os dons e virtude que Ele mesmo nos deu, como a coragem, o despojamento, a compaixão pelo que sofre, bem como tantos outros carismas, conforme a exigência do nosso ministério. Então preste atenção que nós temos que ter compaixão do outro. Nós não estamos ali para julgar o sofrimento do outro. Porque muitas vezes nós passamos por sofrimento e quando o outro conta o sofrimento dele a mim, eu penso: não, meu fulano é tão mole, né? Que isso não é nada. Gente, sofrimento não tem como ser julgado. Porque eu aguento, você não aguenta, o que você aguenta, eu não aguento. E ali eu não estou nem para questionar. Ali eu estou para amar. Então diga comigo: eu não exerço o ministério para questionar. Eu exerço o ministério para amar. Diga para quem está ao seu lado: você é chamado a amar. Você presta atenção nisso? Você é chamado para amar. Nada mais do que isso. E o amor não questiona. O amor não fica questionando porque disso ou porque daquilo. Já nós vamos entrar num ponto mais profundo disso aí, não é? Por tudo que foi exposto, é importante que observamos alguns passos no atendimento de oração, que não se trata de um gesto, mas apresentado como sugestão. Claro, olha, preste bem atenção. Com o tempo, nós vamos ganhando espaço, nós vamos aprendendo como lidar com cada situação na ação do Espírito Santo. Então, estes passos que vão entrar aqui, não é que tenha que ser assim. Até agora ele deu certo conosco. Não é? Então, você vai estar aberto às sugestões e à ação do Espírito. Porque, na realidade, cada caso é um caso. Existe caso, como os meninos falam, ficam rindo dessa senhorinha, que foi preciso ser firme. Mas vai ter caso que a pessoa vai chegar lá, vai chorar, e você vai ter que deixar somente ela chorar. Vai ter caso que você vai ter que falar: até quando? Como é que é? Vai ficar assim? Não é? Então, cada caso é um caso. Quem inspira toda a situação ali no momento é o Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo inspirar, volto naquele começo. Eu preciso ter intimidade. E aí levanta esse questionamento: como que Jesus agiria nesta situação?
o que Jesus faria nessa situação, como que Jesus procederia nessa situação e o que Jesus falaria para esta pessoa, desta pessoa. Porque a palavra de Deus ela tem que ser rezada desta forma. O que essa palavra diz de mim? Para mim. Também ali no atendimento. O que Jesus diz desta pessoa para esta pessoa? Sabe por quê? A pessoa vai ali, muitas vezes, ela não vai buscar somente uma orientação, não. Muitas vezes elas vão ali buscar uma decisão. É grave isso que eu estou falando. Mas muitas vezes elas vão ali buscar uma decisão. Então, gente, prestemos muita atenção. Gela a gente, muitas vezes, quando isso nos é colocado. Mas na grande maioria, elas vão buscar uma decisão. Quem já vivenciou isso, levante a mão. Então tomemos cuidado, porque a gente pode arrebentar com as vidas, né? Então, preste bem atenção. Elas vão buscar uma orientação. Mas muitas vezes elas vão buscar uma decisão. E se ela foi buscar, nós temos que dar. E eu só posso dar se eu sou íntimo do Senhor. Então, da sua comunhão com o Senhor, da sua espiritualidade, da sua maneira de exercer compaixão, vai estar sendo conduzida a estas vidas. Eu vou com medo em você. Não gosto disso. Mas se alguém se perder, porque você deixou de rezar, ou porque você não orientou direito, ou porque a solução naquele momento daquela vida estava nas suas mãos, perdão, meu querido, mas o céu não é mais para você. Porque a palavra de Deus é bem clara. Se algum desses pequeninos, se você escandalizar um destes, não é isso que diz a palavra do Evangelho de Mateus? É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço, tem tanto medo dessa palavra, né? E lançar-se ao mar. Não é sério, é para causar medo mesmo. Mas não é um medo que vai me paralisar. Ao contrário, é um medo que vai me arremeter. Senhor, dá-me condição de fazer a tua vontade, tal como ela é. Josué 1:8. Que eu não desvie dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Que eu faça somente aquilo que tu queres. Que eu fale, não tenho que tentar adivinhar nada. Eu tenho que ouvir e a partir de ouvir, escutar o Senhor e para o Senhor falar, sem medo. Né? Então é por aí, gente. Não é meio complicado isso. Então, nós temos que ter o pé no chão. Então, primeiro, pode. Só tomando muito cuidado, que às vezes Deus dá a imagem, dá uma palavra de ciência, mas às vezes é para a gente orar em cima, não é para a gente estar recebendo oração. É fato, é fato. Aí existe o dom do discernimento, não é? É complicado, mas existe o dom do discernimento. Faz de conta. Eu estou rezando para você, você não vai morrer não. Tá? Eu estou rezando para você e daqui a pouco Jesus... Eu estou rezando pro Walter, presta atenção aqui. E Jesus fala assim, Edson, hoje eu vou recolher o Walter. O Walter já cumpriu a missão dele, agora eu estou aqui, não vai morrer, guardão, tá? Eu não posso chegar e falar, Walter, né? Mas eu vou ter um discernimento, com muito carinho, com muito cuidado. Volta, tudo ok na sua vida espiritual. Está tudo direitinho. E lá em casa, como é que está com a família? E as contas? Está tudo Confessa. Procura o padre. Oi? Procura o padre. Aí eu já sei. Tá. Então é por aí, gente. Então, acolher. Então, o primeiro passo é acolher. E acolher é fazer com que a pessoa se sinta à vontade, bem à vontade, de braços abertos, espontâneo, com gentileza, sendo sempre gentil com a pessoa. Eu acho muito bonitinho os meninos lá, eles atendem, eles puxam a cadeira da pessoa, né? Eles abraçam, eles são muito hospitaleiros.
Então, é com isso. Cuidado com a intimidade, com exageros, a fim de não inibir as pessoas. Porque às vezes você quer ser tão espontâneo que já chega com tudo, né? Causando, como diz a linguagem popular. Já chega se apresentando, aí você assusta a pessoa também. Eu achei muito bonitinho, até foi Jonas e eu que aprendemos. Eu vi uma pessoa que até me vizinho, eu falei, nossa, como é que ela não vem até mim? Porque assim, essa pessoa é muito próxima da minha família, eu conheço tudo da vida da pessoa. Eu falei, tomara que ela não venha até mim. E ela veio até mim. Só que na hora eu não me fechei, mas eu fiz o que precisava ser feito, acolhi com todo amor, mas com uma certa distância, para não entrar na intimidade dela como se eu já soubesse tudo. E o que aconteceu? Ela soltou toda a intimidade dela, porque ela foi ali para isso. Mas se eu me mostrasse conhecedor da história dela, o que ela ia fazer? Se retrair, se fechar. Então você viu? Tem que ter este cuidado de não chegar causando. Porque senão eu, em vez da pessoa sabe que às vezes eu quero ser tão espontâneo que eu atrapalho a pessoa. Então eu tenho que ter este cuidado. O acolhimento com toda a abertura, porém com uma certa parcimônia. Não é? Procuremos ser uma demonstração do amor de Deus para que as pessoas anseiem estar perto do Senhor, buscando de coração. Então, volto a dizer, o Senhor Jesus não tem um braço, não tem um olhar, não tem um sorriso, uma boca aqui na terra, senão a sua naquele momento. Então, naquele momento que nós recebemos as pessoas na nossa mesa, ali na nossa cadeira, nós temos que ser Jesus. Diga comigo. Ao atender, eu tenho que ser. Eu tenho que expressar. Jesus. Nada menos do que isso. Tudo em Jesus. E aí agora eu vou começar a conversa com a pessoa, não é? E vou começar de uma forma muito natural, não é? De uma forma tranquila, como se nós estivéssemos na sala de visita da nossa casa para uma boa conversa. Só que aqui sem jogar a conversa fora. Aqui centrando na situação. Engraçado, quando eu bati o olho nisso aqui, eu ainda falei, mas é isso que a gente fez a vida inteira, né? Perguntar, o que você veio pedir para Jesus? Presta atenção que essa pergunta, ela já abre todas as portas. Porque a pessoa já toma consciência ali e quem vai fazer é Jesus. O que você veio pedir para Jesus? Então, quando eu faço essa pergunta, eu tenho que fazê-la de tal modo que a pessoa saiba que Jesus é capaz de mudar a história dela. Não é? E aí, diante da fala da pessoa, eu vou desenvolvendo outras respostas. Como eu disse, cada caso é um caso. O que você trouxe aqui? Procure não ler a folhinha agora não, porque senão eu me perco. O que você trouxe aqui? Porque às vezes as pessoas chegam lá, muitas pessoas às vezes chegam e dizem assim, quantas vezes a gente chega? Não, só vim para vocês rezarem. E quando ela fala que só vem para rezar, você pode cutucar. Você pode cutucar que ela está com um caminhão de coisa. Ela só não sentiu a liberdade. Então o que você trouxe aqui? E muitas vezes ela fala, não, só vim aqui para vocês rezarem para mim. Tá, mas está tudo direitinho? Ah, tá mais ou menos. E a afetividade, nossa, estou angustiado. Anteontem eu pensei que ia morrer. Aí você fala, mas já não falou que só veio para rezar? Né? E lá com o marido, com a mulher, nossa, um banho que é desgraçado, nossa, anteontem eu queria morrer para morrer. Então, você está vendo? É da forma que você provoca a fala, da forma que você provoca a situação, é que vai causar a libertação. Quantas vezes a gente nem reza para as pessoas? Mas a gente escuta, a gente reza. Estou dizendo de aquela coisa longa. Muitas vezes nem há essa necessidade. A pessoa, ao ser escutada, ao ser amada, ela começa todo um processo de libertação. Um psicólogo amigo meu outro dia disse uma coisa: se as pessoas voltassem ao confessionário
E se as pessoas descobrissem as cadeiras de vocês, nós perderíamos o nosso trabalho. Disse ele, com uma diferença. Lá no confessionário com vocês, elas são libertas. Lá conosco, nós ensinamos elas a conviver. Sério, você viu? Dizendo ele, nós perdemos o nosso trabalho. Porque lá no confessionário com vocês, elas saem libertas. Conosco, nós ensinamos elas a conviverem com a situação. Graças a Deus, nós não ensinamos ninguém a conviver com o sofrimento. Nós ensinamos a passar pelo sofrimento. Há uma diferença. Passar pelo sofrimento. O sofrimento é redentor. Conviver com o sofrimento. Gente, isso não tem jeito, não. Você tem que aguentar firme, porque isso não vai acabar, não. É? Então é bem por aí. Né? Onde Jesus pode te ajudar? Essa pergunta aqui ela é muito provocativa. Onde Jesus pode te ajudar? Aqui depende da sinceridade da pessoa. Porque preste bem atenção que a oração, ela vai surtir o efeito necessário, aquilo que é próprio dela, depende do abrir-se da pessoa. Quando a pessoa se abre, então a graça vai acontecendo. Ajudar a pessoa a se abrir, aquilo que eu comecei a dizer. Você tem que ir provocando as pessoas, né? Você é casado? Passou. E lá em casa, você entendeu? Então, provocar a pessoa para falar. Então ela tem que ser provocada. Dar à pessoa a oportunidade de abrir-se, falar de si, das suas dificuldades, ajudando-as com pequenas perguntas, sempre com discrição. Eu não posso entrar naquilo que você não está permitindo que eu entre. Eu tenho que ter este zelo. Muitas pessoas às vezes levantam dali revoltadas, porque muitas vezes nós agredimos e arrebentamos a intimidade da pessoa. Eu só posso saber aquilo que a pessoa quer que eu saiba. Eu não posso forçar a pessoa a dizer. Tá? Não é cristão, não é ético, não é moral. Não é cristão, não é ético, não é moral. É o que a pessoa quer dizer. Azar delas vão dizer que não usufruiu de toda a libertação, mas eu não estou ali para oferecer algo que você não quer. Não é? Se você foi ali, você sabe o que você quer. Então tem que ter esse cuidado. Não é? Então isso tudo tem que ser com muita serenidade. Agora que as pessoas não foram ali para ser julgadas. Não é? De repente ela contou assim. É que lá atrás eu conheci um rapaz, eu engravidei dele, eu abortei. Nossa, mas você não sabe que isso é um pecado mortal ou que é um crime de acordo com a lei brasileira? E a pessoa já se retrai. E às vezes ela até ia contar assim, e eu matei aquele marido. Nem conta mais. Nem conta mais. E ela foi ali para contar, porque aquilo estava. Quantas vezes as pessoas contam para nós assim, eu já confessei tudo isso, só que ainda tem esse sentimento de acusação, eu sei que pecado. E conta as coisas, assim como os meninos disseram, as coisas mais cabeludas. E a cara da gente. Mas Jesus pode. Dentro de você pode, você tem direito de ser gente. Você não é um cabo de vassoura, você não é disso. Mas você não tem o direito. Você não tem o direito nem de chorar com a pessoa. Nem de chorar com a pessoa. Às vezes as pessoas contam situações tão dolorosas, você sofre mais que a pessoa que chegar para contar. Você já está até. O Padre Léo contava, ele sempre é uma piadinha, né? Ele contava que ele estava atendendo um senhor, e aí o senhor, na confissão, o senhor falou para ele assim, mas o senhor veio aqui para confessar, mas não tem pecado, o senhor não falou nada, não vai falar pecado nenhum. Não, eu peguei uma cordinha do meu vizinho, lá um pedacinho de corda. Mas cordinha velha, ficava pendurado no alto. Mas isso realmente né? Tem peso nenhum. Aí de repente o Espírito Santo falou para Daniel assim, pergunta para ele que estava do outro lado da ponta da corda. Aí, eu falei, mas o que estava do outro lado da ponta da corda? A vaquinha dele que ele usava para dar leite para as crianças. Então tem que ter essa façanha aí, certo? O Padre Léo não pode falar como um bandido. Né? O homem era bandido. Mas não pode falar.
Então tem esse traquejo de ter respeito com a história do outro, de respeitar aquela dor que está na alma dela, que é um crime, mas que nós não estamos ali para ser juízes. Nós estamos ali para exercer uma diaconia, um trabalho em nome do Senhor. E preste bem atenção, que o que o Senhor disse para Zaqueu? Desce. Quem era Zaqueu? Um dos maiores ladrões. O Senhor não julgou Zaqueu. Depois, lá no Evangelho de São João, no capítulo 4, Jesus estava com a samaritana, que era pecadora. Presta bem atenção no término da conversa de Jesus com ela. Vai chamar o seu marido. Jesus já sabia que aquela mulher não tinha marido, mas Jesus precisava provocar. Jesus nos ensina a rezar para a cura e libertação, não é? Olha o que Jesus fez. Vai chamar o seu marido. Jesus já sabia. Mas aí o que Jesus estava provocando? A mulher abrir a sua alma. Porque, olha, eu não tenho marido, Senhor. Agora Jesus fala, disseste bem. Tivesse 4, que tens agora não é teu. Mas agora, presta atenção, Jesus dá uma orientação. Cura a alma daquela mulher. Né? Jesus não precisava impor as mãos dela, nem redachando, dará e arabariá. Não precisou, porque o olhar do Senhor já tem. Como disse, eu gosto dessa passagem, como o Daniel começou a falar. Ele é o esposo. E aquela mulher naquela alma tinha uma alma esponsal, uma alma de quem quer ser amada, uma alma de esposa, de quem quer ser acolhida, como as pessoas que sentam nas nossas mesas, nas nossas cadeiras, elas chegam ali sim, com uma alma esponsal, uma alma de quem quer ser amado, amada, e nós não podemos perder a oportunidade. Está ficando claro? Tá, né? Oi. Você fala, né, do padre que tem que passar por um processo, né, para poder até atender o funcionário, né, os psicólogos precisam passar por análise, enfim. E é complicado você falar, né, dessa função, né, desse ministério, sem nenhum critério, né, sem passar, assim, por, vamos dizer, por um teste, alguma coisa nesse sentido, porque cada pessoa é única. Então, quando você pega uma função dessa, para você exercer na vida do outro, acaba que a escuta que você faz com o outro aqui pode esbarrar no humano. Sim. Né? E como fazer essa diferenciação? Até mesmo, às vezes a pessoa não tem só a questão espiritual. Isso pode ser uma doença. Sim. Como você vai orientar? E será que todo mundo é preparado para isso? Então, é fato. A pergunta dela é profunda, gente. É verdade. Muitas vezes nós vamos nos deparar com situações que fogem a nós. Eu tenho certeza que o Deneu velho de casa, eu mais ou menos de casa, você velho de casa, você iniciante de casa. Muitas situações nós já falamos, olha, vamos procurar um padre. Né? Muitas situações nós já falamos, vamos procurar um psicólogo. Isso. Então, O que eu me questiono é isso, porque às vezes todo mundo que está aqui, nem todo mundo vai ter esse preparo. Né? Então, quando eu acho interessante isso. Porque por mais que você tenha conhecimento de uma coisa, de outra, para você orientar a pessoa, né, você vai esbarrar com uma outra vida. E se você também, às vezes, tem questões não resolvidas com você, né, como que você vai realmente, né, colocar uma questão ali e achar que você está fazendo um bem para a pessoa? Na verdade, às vezes, você pode estar destruindo. Só uma coisa. A gente não coloca um novo para rezar com um nova. A gente coloca sempre uma pessoa nova para rezar com uma pessoa experiente. Sempre, de dupla, tá? De preferência uma mulher e um homem. E essa pessoa vai rezar junto com a outra que é experiente. Ela vai, primeiramente, só rezar no baixinho, interceder. A outra que vai trabalhar e conduzir aquela oração. Ela vai aprender. O diagnóstico que o padre é feito lá, aqui é feito às vezes 2 anos, às vezes não é 1 ano, não é 5 meses, não é, são 2 meses. Até a pessoa se sentir que ela está ouvindo Deus, que ela tem dom de discernimento, que ela tem dom de ciência e de sabedoria. O dom de ciência te dá o diagnóstico, o de sabedoria
te mostra para você orientar a pessoa como agir. Ó, se você rezar o terço todos os dias da sua vida, vai resolver esse problema. Eu já falei isso muitas vezes para várias pessoas e resolver. Tá? Então, é por isso que resolveu o problema. Resolveu. Aí, continuando a pergunta dela, se a própria pessoa que vai se auto-habilitar ou alguém coordena ela para falar, agora você já pode. Isso acontece naturalmente, José. Naturalmente acontece, entendeu? Aí a pessoa que reza junto com ela já está também orientada, entendeu? Quando eu coloco uma pessoa nova para rezar com o Antônio Carlos, de dupla, né? O Antônio Carlos já sabe que ele vai ficar de olho nela. E de vez em quando ele vai delegando essa pessoa sobre o olhar dele. Entendeu? Ele olha para ela e fala, pode falar, e deixa ela falar. E se ela fizer alguma coisa depois, ele corrige, sabe? Ele quer não ali perto da pessoa, mas ele corrige o fato em si, entendeu? Que a pessoa não sai mal de lá e depois conversa com ela. Olha, isso aí quando acontecer é melhor não falar, não precisa. Entendeu? Assim, então ele orienta. É sempre desse jeito, viu, José? Aí em toda cidade tem pessoas que estão Aptas. aptas a formar os novos. Precisa de alguém que esteja para fazer tudo com ela. E tem processo de formação. A pessoa não começa a aprender a oração da noite para o dia. Ela tem que passar por processo de formação. E aquilo que eu disse no começo, ela precisa ser chamada, enviada e equilibrada. Então, cabe aos coordenadores de ministério e da renovação, não é falar fulano é louco, não pode, mas com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, vendo o equilíbrio daquele homem, daquela mulher, a vida testemunhosa. Quando você sabe que a pessoa tem equilíbrio? Por exemplo, o Deneu, quando que eu sei que ele tem equilíbrio? Quando ele trata a Lúcia bem, quando ele trata os filhos bem, quando ele é atento. O equilíbrio começa por aí, não é? Então, a questão do equilíbrio, tá, querida? Então, quando que eu sei que a pessoa está apta? Não é que ela é santa já, e ela tem que ser santa, mas quando ela está neste caminho de equilíbrio, quando ela está nesse processo de discernimento e ela quer. Aí tá. Você falou que muitas vezes existe uma situação que nós não sabemos. Eu disse no começo, isso tem que ficar latente, que o ministro de oração por cura e libertação, ele não vai ler somente coisas religiosas. Ele não, presta atenção, que ele não vai entender tudo. Eu não sou médico, eu não sou psicólogo. Mas eu tenho que, pelo menos, ler, ter uma noção, para quando chegar uma situação a mim, eu vejo, Deus pode curar o que não é espiritual também. Deus cura o que é problema psicológico. Deus cura o que é problema afetivo. Deus cura o que é problema orgânico. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes essa pessoa vai precisar de uma ajuda profissional e sou eu quem vou encaminhar. Eu digo ministro, que está ali naquele momento. Eu posso complementar? Pode. Que até mesmo padres, muitas das vezes a gente pensa que eles sabem tudo e não sabem. Não Tem sabe. padres que são formados em diferentes áreas. Sei lá, com relação ao matrimônio, vai estudar em alguma coisa relacionada ao matrimônio, tem canônico. Vai procurar um padre, às vezes vai te indicar um outro padre. Sim. Que tem a determinação. Então, o nosso caminho. O nosso caminho é esse. É o caminho do discernimento e da humildade. Vamos esperar um pouquinho, porque o último item é exatamente isso. O Ministério de Cura e Libertação, de Oração por Cura e Libertação, no final, é encaminhar a pessoa. Tá? É encaminhar a pessoa. Né? Então, sempre vai ser encaminhar a pessoa. Encaminhar para quem? Para onde? Né? Então, olha, o quarto. Ah, não, você não está olhando, não olha não. Prestar muita atenção nos fatos mais importantes. Olha, presta atenção aqui. Prestar muita atenção nos fatos que a pessoa está relatando. Então, aqui, eu tenho que estar atento. Então, faz de conta que a pessoa contou toda uma história. E eu tenho que deixar contar, eu não posso cortar. Não é? E a princípio, você vai ouvindo aquela história e vai dizendo, não dá para ver que ela está contando aqui. Não é? Mas aí ela deixa escapar
dentro da história, algo que é o segredo dela, algo que é a ferida, algo que é a pedra no sapato. Então você tem que estar atento a isso, que é a partir dali que você vai desenrolar toda a história, todo o problema e toda a solução da pessoa. É mais ou menos assim. Você é bem casado? Sou, mas minha esposa, às vezes ela grita um pouquinho, se assim, daqui a pouco ela fala, porque a minha sogra era nervosa. Você viu? A minha sogra era nervosa, desencadeou a crise no problema da esposa. Que às vezes não foi amada como necessária, às vezes ficou traumatizada com muita situação. Então você viu? Prou atenção naquilo que a pessoa está contando. Às vezes ela contou toda uma história que parece que não tem nexo, mas uma palavrinha que soltou ali amarrou a situação. Então, ficar atento a tudo isso, tá? Então, atento a esses fatos relatados. Até mesmo para ajudar no discernimento da raiz do problema apresentado. Não desviar a atenção ou ficar olhando para os acontecimentos ao redor. Olha, gente, isso é muito sério. É muito sério. A pessoa, muitas vezes, chega ali cheia de problemas. Ela quer ser amada. E um jeito que eu tenho de demonstrar que eu amo essa pessoa é estar atento a ela. Todo mundo fala que não gosta de ficar olhando nos olhos. Mas engraçado, as pessoas chegam ali, elas esperam um olhar nosso. Tá? E elas estão tão carentes que elas contam, elas querem ser escutadas. E neste escutar, você vai escutando a história da pessoa e de vez em quando você fala alguma coisa. Para a pessoa ver que você está vivo, que você está atento, que você tem interesse no que ela está falando. Outro dia uma pessoa, eu estou trazendo essas duas situações, assim, é longe de comparação, mas que coisa é muito parecida. Um padre que estava atendendo confissão, não preciso falar o nome do padre, e com um celular ali. A pessoa levantou do confessionário e foi do outro padre que estava na mesma igreja atendendo, porque ela não se sentiu acolhida. Ela foi absolvida. Independe do canal do sacerdote que não foi acolhedor naquele momento. E conosco muitas vezes também acontece. Às vezes no cansaço, a gente fica assim lá da porta. Quantas vezes nós estamos lá fora está cheio. E diz que a gente sai de lá quase 11 horas. Né? Está cheio. Claro que nós nos preocupamos. Eu sei que vocês também se preocupam, está cansado, trabalhou o dia inteiro, amanhã vai ter que levantar cedo, mas a pessoa não tem que perceber isso. A pessoa não pediu para você ir ali, ela pediu para ela ir ali. E você se colocou a estar ali. Então o problema seu que vai levantar amanhã cedo. O problema seu que está cansado. Você vai estar ali atento a essa história, atento a tudo que a pessoa trouxe. Está fechado até aí? Tá? Então, 6 minutos. Pode, foi. Nem falei. Então, ouviu, né? Depois, rezar pela pessoa. A pessoa foi ali para ser acolhida, para ser ouvida, e agora ela precisa que nós rezemos para ela. E não é necessariamente nessa hora, tá? Então, o Espírito Santo vai dando ali o discernimento no momento da oração. Verificar como está a vida da pessoa com Jesus. Então, aquelas perguntinhas sérias que nós estamos fazendo, eu tenho certeza que você já faz. E aí, você tem fé? Você veio buscar aqui, você tem certeza que você tem fé? Você acredita mesmo que Jesus pode fazer? Porque se você acreditar, aí é hora de você também instigar a fé da pessoa. Porque se você acreditar, Jesus vai fazer. Olha, eu sei que já fez na minha vida. Você acredita? Acredita mesmo? Acredita. Então você está instigando a fé da pessoa, não é? Aí você vai tendo discernimento como rezar, por onde começar ali. Aí você vai perguntar para a pessoa, vai perguntando, você vai à missa, você tem vida sacramental, você tem que instigar a pessoa, porque é aquilo que todos eles disseram. Eu não tenho que ser ministro de oração por interpretação, da pessoa ficar presa a mim. Não é? Muitas pessoas chegam e falam, eu quero a oração do fulano de tal. Fulano de tal não sabia que fulano de tal tem outro poder. Não é? Então eu tenho que instigar a pessoa a ir para Jesus. Você vai à missa aos domingos? Quando que ela vai à missa aos domingos?
quando ela já teve um encontro com Jesus. Quando ela já não precisa mais do Deneu, ela não precisa mais do Edson, ela não precisa mais de você. De vez em quando ela vai até você, como nós também vamos até alguém, mas não por causa deste alguém, mas por causa de Jesus que atua neste alguém. Está entendendo? Então é instigar a pessoa em todo o tempo. Isso chama evangelizar as pessoas. Você tem que confessar, porque a confissão é de grande valia. A sua libertação de parto está na confissão, orientar bem essa pessoa. Você é casado? Como é que está a sua vida lá em casa? Interessante isso aqui, é os passos para quem nós vamos atender. Mas deixa eu, antes de fechar, falar para você. Eu fico sem entender. Claro, cada pessoa tem um problema, eu também não estou julgando, não. Mas eu fico sem entender, ministro de oração por cura e libertação, que não dão bem em casa. Eu juro que eu fico sem entender, eu não estou julgando, não, gente. É algo meu, sabe? Porque é o que a pergunta da moça ali. É assim, quando que eu sou equilibrado? Nem tudo vai bem, gente. Presta atenção que nas nossas vidas nada é 100%. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando tudo está num processo de equilíbrio. Santidade é equilíbrio. Uma pessoa 100% educada é uma pessoa 50% santa. Uma pessoa 100% equilibrada não existe. Mas uma pessoa 75% equilibrada é uma pessoa 60% santa. Porque o equilíbrio me leva a te pedir perdão quando te machuca. O equilíbrio me leva a te perdoar quando você machuca. O equilíbrio me leva a abrir mão da minha razão para viver bem com você. Porque eu sou de Deus. Como é que eu vou dar para os outros aquilo que eu não tenho? Aí você não dá bem em casa, você com um filho é uma anarquia, você com o marido é uma anarquia, aí chega alguém lá com aquele problema seu. Não é? Começa a chorar, desabafar. Eu também estou no mesmo caminho. Ao que você encontrar a solução lá, você me fala. Então, vamos pegar. Gente, nem era um assunto, mas eu precisei falar disso. Então, minha querida, é esse o processo. Eu comecei dizendo isso. Tá? Quando que eu vou conseguir orientar bem? Quando eu tenho equilíbrio. E muitas vezes eu não vou ter a solução da pessoa. Mas por causa do equilíbrio, eu vou encaminhar. Por causa do equilíbrio, eu vou falar assim, olha, vamos procurar uma ajuda profissional. Ou quando você percebe que um padre, a igreja pode ajudar, vamos procurar a igreja. E você mesmo, muitas vezes, pode encaminhar até a secretaria, até o padre, com o amigo. Então, uma pessoa equilibrada é uma pessoa que consegue atender e atender bem. Porque o equilíbrio faz eu ter consciência do meu limite. Então, chegou uma pessoa aqui que precisa tomar remédio. Eu tenho consciência que aquele problema foge à minha capacidade. Mas eu posso rezar para aquela pessoa. Sabe por quê? Porque Jesus é o remédio dos remédios. Jesus é a cura de tudo. Então, ao mesmo tempo que eu vou encaminhá-la, eu vou rezar acreditando que Jesus vai me dar história. Porque senão o meu ministério é fadado a não dar certo. Então chega uma pessoa louca até a nossa mesa, até a nossa cadeira. Eu vou encaminhá-la direto para o psiquiatra, que eu digo, isso aqui não é para mim, eu estou dizendo, isso aqui não é para Jesus. E aí eu estou dizendo, Jesus não tem poder de resolver isso aqui. Chega uma pessoa lá com problema de câncer, eu vou encaminhar para a oncologia, porque isso aqui não é para mim. Não é para mim mesmo, não sou médico, não sou Jesus. Mas eu sei daquele que tem a cura. Então está aí a solução. Muitas vezes Edson, não tenho resposta para aquela situação. Mas eu vou rezar, porque Jesus é a resposta. Jesus é a solução. Ficou entendido, gente? Sim. Ficou claro? Eu não gosto, dúvida gera incredulidade. Tá? Isso nós pergunta. Não tem dúvida. Você falou assim do padre lá, que levou 3 meses, né? Não, ele levou mais tempo. 6 meses é o que nós estamos sabendo. São exemplos, né, que você deu. Mas a pessoa que reza por cura e libertação, viu uma outra pessoa assim, que vai lá buscar Jesus, essa pessoa também tem que ser uma pessoa de Deus, de não falar as coisas para os outros. É isso que nós estamos dizendo. Né? Não é? Esse aí fica batendo. É o sigilo, né? O sigilo. O sigilo é o mais importante desse ministério. Exatamente.
Mas para isso, volto de novo. Os meninos vêm de mim, quem sabe que tudo para mim é desequilibrado. Mas se não tiver equilíbrio, não pode estar nesse ministério. E cabe, quem é que é coordenador do Ministério de Oração por Libertação? Levanta a mão. 3, hein? Quem é que é coordenador paroquial de grupo de oração? Cabe vocês serem de tal maneira equilibrada que vocês possam ver quem é equilibrado nos seus ministérios. Tá? De vocês. De vocês depende toda a situação. Gente, oi. Tem muito cuidado, né, de trazer para o ministério, Isso. porque depois de tirar é complicado. Depois a gente tirar, né? Tá? Então, cabe tudo isso. Em tudo seja louvado o nome do Senhor. Se você entendeu, bata palmas para Jesus, tá?